Fala galera, tudo bem? Estamos iniciando mais um MJ Oficial e nós aqui estamos com o coração grato, sabendo que o nosso Deus tem falado ao seu coração e tem falado também ao nosso, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Alan, estamos aqui com uma alegria muito imensa de receber juntamente com você aí de casa o nosso amigo Jimmy Magalhães, que é pastor, ele é psicólogo, ele é palestrante e ele vai falar muito sobre bullying e cyberbullying aqui no nosso MJ. E eu sei que o nosso Deus, ele vai falar muito ao seu coração, vai ensinar muito a você, porque a gente vai fazer muitos paralelos, muitos contextos, né, pastor? Através daquilo que tem acontecido no Brasil, no mundo de forma geral, através do bullying, do cyberbullying, e a gente vai aprender demais, eu tenho a certeza disso em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado por aceitar o convite e por estar aqui com a gente em nome de Jesus. Graça e paz, Alan. É um prazer enorme estar retornando à MJ, né? Nossa, que bênção. Como essa cara nova, faz tempo que eu não vinha, 2023. E conhecê-lo agora pessoalmente, né? A gente vai acompanhando pela TV e tenho certeza que Deus vai nos abençoar hoje para trazer esse tema que é de extrema importância, que também pode falar as vidas das pessoas, dos pais, dos adolescentes, dos jovens, né? Amém. É um prazer enorme estar aqui com vocês na HIT hoje. Amém. Bom, pastor, então, já iniciando o tema, tem muita gente que acompanha assim, o movimento jovem e ele ou ela não sabe exatamente o que é o bullying, porque lá atrás era um outro nome, era uma gozação, uma zoação, algo nesse sentido. Eu gostaria que o senhor explicasse exatamente o que é o bullying, o que é o cyberbullying, para quem não sabe o que é. Então, vamos lá, né? O bullying, ele surge de uma palavra inglesa, né? Que traduzindo literalmente vai ser tirano. Então, o que é? Aquele que faz algo contra o outro, de uma forma chacorosa, de uma forma ruim, de uma forma que ele não entende, né? Por exemplo, com algumas características pessoais ou de uma situação. Então, assim, o bullying é infligir ao outro um sofrimento, né? De uma pessoa, sempre vai ter, para a gente entender isso, para que ocorra bullying, tem que ter pelo menos 3 personagens importantes. A vítima, o autor e, interessante agora, pastor Alan, a plateia. Sempre vai ocorrer nesses 3 pontos. Então, existe uma vítima que não tem reação, ela não consegue reagir diante de um autor, né, ou autora, que consegue imprimir para ela questões, seja pessoais, ou de fala, ou de características físicas, ou sociais, ou de cor, ética, né? E existe uma plateia que acompanha, às vezes não faz nada, às vezes validam a ação desse autor. Só que essa situação de bullying, ela causa, tanto na vítima como no autor, alguns desconfortos. E não existe isso, talvez isso que a gente vai abordar hoje aqui. Então as pessoas falam assim, pô, na minha época isso não existia, eu ia para a escola, isso não era nomeado, sempre existiu. Hoje a gente consegue nomear isso e se você fizer uma pesquisa simples no Google, você vai entender como é preocupante os números de bullying e cyberbullying. E aí a gente vamos falar, como o bullying começa ali, e por que o cyberbullying? Porque esse ambiente de relacionamento, ele sai do pessoal e vai para o virtual. E aí quando vai para o virtual, existe, como nós já falamos aqui, né, nos bastidores, que a internet é uma terra de ninguém, sem dono. Então, isso amplifica muito maior e, às vezes, para conseguir restaurar ou reparar o dano é muito maior. Sim. Então, por exemplo, através de um comentário, através de uma foto editada, através de um meme, né, isso vai acontecendo. Só que existe uma pessoa aí, né, normalmente uma adolescente ou um jovem. Hoje já tem, pastor Alan, casos que, por exemplo, crianças de 8 anos já têm informações de bullying, de cyberbullying, de informando. Então, assim, você vê que é uma situação que nós, pais, eu sou pai de um adolescente, né, Davi Lourenço, meu filho, 13 anos, e de um jovem de 21 anos. E, assim, às vezes não parava para pensar sobre isso, para perguntar para o meu filho, para ficar atento às características de um autor ou de uma vítima do bullying ou cyberbullying. Sim. E dentro desse contexto, você estava falando de pessoas que usam a internet, né, para falar um pouco sobre bullying ou para fazer o bullying. E ali eu estava pensando que quando o senhor falava, a internet ela vai dar uma plateia muito maior.
E ali, esse bullying vai acabar se multiplicando, né? Porque, querendo ou não, a pessoa ela vai começar a falar e ali ela vai encontrar pessoas que vão comentar em cima disso, pessoas que vão compartilhar, replicar, usar isso em outras pessoas. Então, aquele mesmo bullying vai se multiplicar, talvez 10, 15, 100 vezes mais. E isso vai começar, de alguma maneira, se tornar uma reação em cadeia, né? Sim, é o tal do viralizar, né? E aí você, né? Quando a gente está lá num ambiente que mais ocorre bullying, ambiente escolar. Então você vai ficar restrito ao quê? A sua escola, talvez a sua turma, a sua sala. Sim. Agora, quando você vai para o cyberbullying, olha o tamanho da plateia que você falou. Olha como isso toma uma proporção que às vezes é irreparável. Sim. Entendeu? Então, se nós não ficarmos atentos para isso, a chance de a gente conseguir reverter essa situação é muito difícil. Porque uma pessoa ali protegida por um anonimato, protegida às vezes não é um anonimato, mas porque está em casa, está no seu aparelho. Sim. Ela não tem essa percepção, ou tem, o quanto ela causa dor. Então, lembra que eu falei que ao pé da letra é tirano? Como que é um tirano? Como existe uma tirania quando eu imprimo para você, como eu faço um comentário maldoso, um comentário sobre, às vezes, até a sua questão de vida, as suas opções sexuais, e isso fica impresso e você, às vezes, não consegue nem se defender, não consegue nem provar o contrário, o contraditório, né? E isso vai se multiplicando, pastor Alan. E a gente tem que trazer aqui hoje, como psicólogo falando, o quanto que isso pode prejudicar a saúde mental de uma vítima do bullying e o quanto que o autor e as plateias também têm questões emocionais que pegam carona dentro dessa situação. Então, é comprovadamente certo que, por exemplo, o autor do bullying, ele tem questões pessoais muito fortes. E uma das formas dele lidar com isso é colocando a dor em você. Então, quanto mais as pessoas olharem para você, menos vão olhar para mim. Menos, então, assim, todo autor de bullying, ele é frustrado, ela é frustrada, ela tem questões pessoais dela que não foram tratadas. E aí, trazendo para a nossa fé cristã, você fala assim, mas será que existe bullying ou cyberbullying no ambiente cristão? Infelizmente existe, só que às vezes de uma forma velada. Sim. O senhor estava falando algo que me chamou a atenção. Eu sempre usei aquela frase, pessoas feridas ferem. Então, o senhor está me dizendo que o responsável pelo bullying, aquele que vai e faz essa zoação, que parte do pressuposto que é para todo mundo rir, para todo mundo ser feliz, mas na verdade eu estou ferindo o próximo, quer dizer então que aquele que fere está ferido e a arma que ele tem para que o foco saia dele é ferir o outro, deixar o outro sangrando para que ninguém veja que eu estou sangrando também. Literalmente, da forma que você falou. Como psicólogo, o que nós vamos olhar? Que essa pessoa está gritando também, tanto quanto o outro. E aí, quando você vai olhar a história de vida do autor do bullying, você vai perceber, por exemplo, uma disfunção familiar muito grande. Às vezes, ele foi rejeitado ou rejeitada, né? Então, como que eu tenho atenção? Às vezes não teve atenção dos pais, né? Não é justificando, não é estabelecendo uma relação de causa e efeito, mas ninguém em sã consciência, no estado mental saudável, vai olhar para você e te fazer dor. Eu gosto muito de trazer, né, para a gente pensar nos 10 mandamentos, no segundo mandamento. Nossa, como você vai voltar lá nos 10 mandamentos, cara? Pô, isso aí já não está valendo nada, tá? Primeiro, amar teu Deus acima de todas as coisas. Aí nós vamos pro segundo, amar ao teu próximo, vírgula, como? A ti mesmo. A ti mesmo. Esse a ti mesmo, pastor Alan, diz muito respeito. Se eu olhasse para o outro como a mim, como eu olho para mim, muitos dos nossos problemas sociais hoje não existiria. Então, eu estou na fila do caixa para pagar. Eu não quero que ninguém passe na minha frente. Então, como eu amo o outro como a mim, eu não vou passar na frente dele. Hein? Se tem um comentário de uma foto minha que foi pego num ângulo feio e alguém vai lá e coloca lá e destaca isso, como eu não quero que seja minha, eu vou olhar e vou falar assim, galera, não faz sentido, apaga isso daí. Que coisa feia, porque eu amo o outro como a mim. Então, uma pessoa que comete o bullying, o cyberbullying, ele precisa sim de um acompanhamento emocional, psicológico, para entender. Primeiro, para parar de fazer isso. Segundo, para de repente até ter uma ação restauradora,
Pessoas que cometeram bullying hoje trabalham contra o bullying. Sim. Ou pessoas que sofreram bullying hoje levantam a bandeira para fazer isso. Então isso, eu penso numa transformação. Eu acho interessante esse ponto, principalmente porque, como o senhor falou, as pessoas elas não sabiam o que era um bullying e sofrem isso desde lá de trás, mas entram naquele contexto, na minha época não existia bullying, a gente ria e brincava, chamava um disso, outro daquilo, mas ela se feriu no passado, não lembra das dores do passado e hoje fala que tudo é mimimi. Só Sim. que não sabe o que está acontecendo e como o mundo ele é muito volátil e aquilo começa a ser potencializado, né? O senhor estava dizendo nos bastidores até sobre alguns casos que acontecem nos Estados Unidos de pessoas que sofrem o bullying reagirem de uma maneira explosiva, né? De uma maneira drástica e começarem a ferir fisicamente outras pessoas, né? Entra na escola, sai atirando em todo mundo, ou no cinema, como já aconteceu aqui, né? Então, assim, o adulto hoje, ele não tem essa percepção, o quanto ele foi machucado. E, sinceramente, pastorada, a quantidade de adultos que nós temos hoje, que existe uma criança ferida no seu interior, você não tem noção. Só os terapeutas e psicólogos vão ter essa percepção. Porque as pessoas falam assim, isso aconteceu comigo, não me matou. Não te matou, mas te deixou com tantas sequelas, só que você não consegue observar essas sequelas. Então, quem está nos assistindo, pai, mãe, cuidador, cuidadora, tenta atentar para isso, né? E como que a gente pode observar isso? Acho que é interessante esse programa, o MJ de hoje, que é um programa de utilidade pública. Sim. Né? Assim, pastor, como que eu faço então para identificar se o meu filho está sofrendo, está cometendo... Tem sinais e características que a gente, às vezes, não observa. Então, por exemplo, um adolescente, ele já começa a ser no ambiente escolar, já não querer ir para a escola. Começa a ter dores, olha, hoje eu estou com um desconforto inventar intestinal. Uma dor, sim. Ou ele começa a colocar a culpa numa professora, numa matéria, ou às vezes não fala, fica recluso. E, às vezes, nós nos desconhecemos os nossos filhos ou pessoas que estão sob nosso cuidado por não perceber os sinais, por não observar os sinais, né? Então, fica mais quieto, começa assim, pode desencadear um quadro ansioso e depressivo, às vezes começa a consumir muito, se alimentar demais, né? E joga nisso. Então, todos isso são sinais para a gente observar e, de repente, investigar. Só fazer um paralelo. Dentro do cyberbullying ou do bullying, a gente consegue enxergar também a ansiedade nesse sentido? Sim. Por quê? Né? Claro. Existe algo ansioso ali. O que é ansiedade? Todos nós temos ansiedade. E ela é tão arcaica, essa ideia da ansiedade, que há mais de 2000 anos atrás foi escrito assim: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Mas como? O que ele estava pensando? O que era ansiedade? Vamos pensar o que era ansiedade no descobrimento do Brasil. Agora coloca isso 1.500 anos antes. Então já quer dizer que é uma condição interior, de forma que a gente reage com isso, que todos nós temos. Às vezes você vai fazer uma prova, o missionário fala, hoje você vai pregar no culto principal. Evidente, você vai ficar ansioso, não tem como. Mas quando isso sai de uma percepção maior, que nos traz um desconforto, um sofrimento. Então a pessoa que às vezes está lá, uma das formas ansiosas é toda hora querer entrar e fazer isso. Ela não consegue, por exemplo, fez isso um dia, tá bom. Não, às vezes fica horas e horas dentro daquelas redes sociais, ou, por exemplo, montando um meme, montando uma situação, captando situação, pesquisando em várias áreas da vida da pessoa para fazer aquele cyberbullying. Pegando as informações, às vezes a pessoa consegue descobrir foto que você nem sabia que você tinha. Mas por quê? Olha a ansiedade dela, essa vontade, essa vontade velada de ferir o outro. Aquilo parece que ela está cuidando dela, mas não está. Né? Então, quando eu faço isso, quando eu estou me empenhando nisso, eu estou deixando de me olhar para mim. Entendi. E o convite maior é olhar para dentro. Não, isso eu estava falando, por isso que eu até perguntei da ansiedade. Porque uma das características da ansiedade, assim, que eu já vi em estudos, em leituras, é que ou você vai comer muito, ou você vai comer nada, você vai focar muito em alguma coisa ou você não vai focar em nada. Então, a pessoa que está vivenciando esse bullying, ela está
projetando essa ansiedade de machucar o outro para que ela não se sinta ferida, para que ela não se sinta machucada. Então ela vai se sentir bem, projetando a dor dela no outro, mas ao mesmo tempo ela vai ver que a dor não vai passar. E aí é que eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou de como identificar, né, que as pessoas elas vão começar a fugir de alguns determinados locais, de alguns determinados encontros, mas como tratar isso em uma pessoa que não pede ajuda? Então a pessoa está ali vivendo aquela situação de ansiedade, está vivendo aquele contexto, mas ela não consegue se abrir, de chegar talvez no professor, no pai, na mãe, sabe, na avó, na pessoa que está assistindo até o programa aqui, que deve ter um filho, sabe, pode ter ali um neto e que está ali assistindo o programa agora. Como que ela pode ajudar essa pessoa a tratar o bullying, a falar do bullying, a quebrar essa barreira, esse tabu que muitas vezes persiste, como o senhor falou, na escola, às vezes com os amigos do bairro, na rua, no condomínio ou até mesmo na igreja? Sim. Primeiro eu preciso ter a confiança dessa pessoa. Então existem formas de se aproximar, né? Uma das formas de se aproximar é: oi, tá tudo bem? É nunca, às vezes, abordando diretamente. Eu tenho percebido que você está um pouco diferente e eu estou aqui porque eu não sei o que está acontecendo. Às vezes, a pessoa precisa de uma confiança para falar. Tá. Ela precisa para falar. E, às vezes, a cura, ela vem pela fala. Quando eu coloco para fora isso, quando eu consigo entender isso, quando eu consigo imprimir isso. Agora, por exemplo, eu começo a perceber que a minha filha não está bem, meu filho não está bem. Então, existe forma de eu abordar. Primeiro, a forma que eu não recomendo e que é a forma que os pais mais fazem é um interrogatório policial, uma delegacia. O que foi? O que aconteceu? Me fala. Olha, você já vai encurralando a pessoa. Por que você está assim? Alguns não entendem. Pô, você tem tudo. Olha, na minha época eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar com 15 anos e começa a contar uma história que dá vontade de chorar. Isso é besteira. Né? Ó, você tem tudo, você não tem o direito. Não, eu preciso validar aquilo ali. Então, às vezes, o adolescente, a criança, o jovem que está, ele fala: eu nem vou falar para meus pais que eles não vão compreender. Sabe? Então, ele guarda para ele. E quando ele guarda para ele, pastor Ali, isso vai aumentando. Porque nada se perde dentro da gente. Alguma coisa está guardada aqui dentro. E aí, assim, às vezes ele passa por essa fase, vai sobreviver com traumas, só que tudo aquilo que aconteceu está guardado dentro dele. Aí, na fase adulta, ou ele já é casada ou casado, acontece uma situação que você fala assim: nossa, fulano surtou do nada. Não foi do nada. Aquilo só foi, às vezes, um interruptor. Só ligou. Porque tudo está acumulado dentro da gente. Então, aquilo que a gente não resolve dentro da gente, ele pode se manifestar externamente através de doenças emocionais, doenças físicas, psicossomáticas, ou ele vai ficar acumulado para uma hora que vai vir um tsunami emocional. E aí vem um quadro depressivo grave, aí vem, por exemplo, infelizmente, vítimas de bullying, ou que cometem bullying também. Existe uma propensão maior para atentar à própria vida, para automutilação. Olha como que isso vai tomando uma proporção que se não... Aí a gente fala assim, então, qual seria a prevenção do cyberbullying e do bullying? É se colocar no lugar do outro? Não, porque o lugar do outro é do outro, já está ocupado. O que eu preciso é entender a minha função em relação ao outro, né? É amar o outro como a mim próprio. Quando eu tiver essa percepção desse olhar de amor, de sociedade, de respeito, de isso não é legal para o outro, então pergunta, acho que é a chave. Como que eu sei se eu estou cometendo bullying ou não? Simples, cyberbullying ou não? Simples, você vai fazer o quê? Você vai tirar a foto daquela pessoa e colocar a sua, com aquele meme. Como que você se sentiria? Sentir, não é estar no lugar do outro. Você gostaria, esse comentário, você gostaria que alguém colocasse esse comentário para você? Então, se não serve para mim, não serve para o outro. O senhor, assim, dentro desse contexto, o senhor acha que esse senso de validação que hoje existe nessa geração, de que, poxa, eu preciso ser validado pelos meus pais, eu preciso ser validado, né, no meu relacionamento, eu preciso ser validado em tudo aquilo que eu faço, porque se eu não tiver um comentário bom, positivo naquilo que eu estou fazendo,
tem muito a ver com a questão do bullying, tem muito a ver com aquilo que as pessoas fazem de mal, num comentário negativo que elas receberam talvez na escola ou em casa, ou essa ruptura que o senhor fala de um ambiente familiar, onde talvez um lar desconstruído possa trazer esse senso de um dia eu preciso ser validado para me sentir bem? Então, de onde vem isso, né? Vamos lá, voltar para a infância. Hoje, nós estamos ensinando a nossa geração a não ser frustrada. Então, as crianças não aprendem a ser frustradas. O que é frustração? Frustração é eu saber que eu não sou o melhor em tudo, saber que eu não vou ganhar todo o presente quando eu quero, saber que tudo não vai se acontecer ao meu redor, que eu faço parte de uma situação e que, se possível, vai acontecer, mas tem vezes que não vai acontecer. Então, por exemplo, tem dia que eu vou ganhar o jogo, tem dia que eu vou perder, tem dia que eu vou tirar 10, tem matéria que eu vou tirar 6. E tudo bem, eu não sou melhor em tudo. Se eu cresço já com essa percepção da validação do outro, sempre vou precisar que o outro me valide. Quando eu sei quem eu sou, eu não preciso que o outro me valide. Então, você sabe, eu sou pastor, eu sou apresentador, eu sei o que eu faço. É legal a galera interagir, pô, pastor Alan, que gostoso você, maravilha. Só que isso só vai acrescentar. Você já tem alguma coisa. Quando a gente não tem, quando a nossa estima está baixa, você não acredita em você, você precisa cada vez mais que o outro faça. E, às vezes, o cyberbullying. O bullying é uma forma de eu ser validado, o autor. Eu estou em alta, chegou, né? E aí me remete àquela série americana Todo Mundo Odeia o Chris. Porque tinha um bullying lá, não tinha? Um menino que batia nele, que ele via. Caruso. Caruso morria de medo. Só que aí é colocado de uma forma lúdica, a gente dá risada. E os bullying, o cyberbullying, às vezes começa com um apelido, com uma brincadeira. E a tal da brincadeira de mau gosto. Então, assim, amigo que é amigo, não põe o dedo na ferida do outro. Amigo que é amigo, não expõe as suas fragilidades. Amigo que é amigo, ele não coloca você numa situação vexatória. Por isso que a Bíblia fala que existe um amigo mais chegado do que um irmão. Quer dizer, o irmão não faria isso para você. O irmão não deixaria você, olha, você está com a roupa suja, ele vai lá e fala. Né? Então, Jesus é o nosso amigo mais chegado que o irmão, quer dizer, faz muito mais. Que esse modelo sirva para a nossa vida em relação ao outro. Que diz muito mais de como nós vivemos conosco e o que isso emana para o outro. Se eu estou bem comigo, eu vou estar bem com você. Se eu não estou bem comigo, eu não vou estar bem com você. A famosa frase que você trouxe muito bem: pessoas feridas vão ferir pessoas. Né? E a gente tem que tomar um cuidado para não sangrar em cima de quem não nos feriu. Que às vezes a gente está repetindo isso para outras pessoas que não fizeram nada para a gente. E entender que uma pessoa ferida, ela está ferida e a gente não sabe a proporção que isso vai levar na vida dela. O senhor estava falando até do comentário do Todo Mundo Odeia o Chris, e eu estava lembrando da série de um modo geral, né? Que a série começa e termina com o próprio Chris fazendo piadas sobre a história dele. Sim. Né? De como ele era pobre, de como, de tudo alguma dava maneira... errado para ele. Exato. O quanto ele não era olhado dentro da casa, tinha os filhos prediletos. Do pai, da mãe, o bairro, que era um bairro considerado perigoso. Então ele fez a chacota do bairro, fez a chacota da escola, com os professores, de modo geral. E eu estava lembrando aqui de uma passagem que não tem a ver com o bullying propriamente, mas houve uma ruptura, houve ali um problema, né? Que foi a passagem de Tamar. A Bíblia fala que a Tamar era virgem, era muito bonita, e seu irmão o Aminon quis se deitar com ela, e ali a Bíblia fala que ele cometeu uma loucura em Israel. E através dessa loucura, a Bíblia fala que ela sai, né, com cinzas na cabeça, ela coloca cinzas sobre o corpo e vai para a casa do irmão. E chegando em Absalão, ela fala tudo o que aconteceu. E a Bíblia fala que o Absalão manda ela ficar em silêncio. E isso sempre vem na minha cabeça, sempre vem no meu coração, de que o que destruiu Tamar não foi propriamente o ato. Foi o irmão dela falar para ela ficar em silêncio, porque ela estava contando para ele aquilo que tinha acontecido, ela estava ministrando para ele a dor dela, para que ele pudesse ajudar. Só que em vez dele, ouvir e aconselhar, ele disse: fique em silêncio e deixa como está. E a Bíblia fala que ela vive o resto da vida dela na casa de Absalão. Muito forte, viu? Essa percepção. Já passei por esse texto, não tinha olhado por esse prisma. Né? Você vê como é importante eu ter um espaço que valida a minha dor. Né?
Talvez o Absalão estava muito mais preocupado com o escândalo, com o reino. Com a vingança. Com a vingança, quer dizer, fica quietinho que eu vou resolver, do que simplesmente com a irmã, realmente, de acolher aquela dor. É interessante quando eu consigo colocar isso para fora, que me remete também a um outro texto de Ana e Eucana, né? Eucana chega a falar para Ana assim, eu não sou melhor que filhos, eu te dou porção dobrada, você está tudo bem. Só que Ana estava adoecida dentro dela. Ana não sabia lidar com aquilo, com a sua rival, com as provocações. O texto ainda diz excessivamente. Então Ana tinha um problema interno, né? E Penina também tinha um problema muito grande, porque como que alguém que tem filho, consegue perturbar a vida do outro, consegue colocar para o outro? E era um bullying, né? Que Ana falava, a Penina falava para Ana, eu tenho um filho, você não tem. Sim. Né? Olha, tipo uma competição. Você não é abençoada, você. E às vezes nós somos levados a isso, a olhar para o outro e olhar para a gente, e o outro coloca, olha que Deus me deu, olha que Deus tá, e eu, o que está acontecendo comigo? A gente olha. Mas quando a gente valida alguém, quando a gente escuta alguém, e o interessante na nossa fé, pastor Alan, é que ele é essa pessoa, ele fala, pode vir, vem em mim, pode, eu te escuto, Deságua. Não tem problema nenhum, né? Olha, e o salmista vai dizer, na minha angústia, clamei ao Senhor. Angústia vai dar a ideia no original de estrangulamento, sabe? Sufocamento. Sufocamento, o nó na garganta, aquela coisa que não desce. Então, nesse momento, a gente consegue ainda clamar. Porque na angústia, quer dizer, se eu estou sendo estrangulado, uma das características é não conseguir falar. A voz não sai. Mas, quando a gente fala com Ele, mesmo nessa sensação interna do nosso corpo, a nossa voz sai. E quando a gente clama a Ele, Ele resolve. Amém. Bom, assim, o papo tá sensacional, mas infelizmente está chegando ao fim. Passou muito rápido. E tinha, sei lá, eu tinha aqui 6 perguntas para fazer e eu não fiz, acho que nenhuma. Mas foi muito crescendo bom, e bem abordado. Glória a Deus por isso, que Deus possa continuar usando o Senhor. E também gostaria que o Senhor passasse as redes sociais do Senhor para quem quer entrar em contato, para alguém que talvez sentiu de saber um pouco mais sobre o bullying, sobre o cyberbullying, saber como identificar, saber como talvez tratar isso, entrar em contato com o Senhor nas redes sociais, talvez ali no YouTube para assistir alguma coisa. Tá ótimo. Bom, primeiro agradecer, né? Que programa, quando é gostoso, passa rápido, é uma coisa muito leve, aconteceu aqui, parabéns, que Deus continue abençoando esse programa, amém. O senhor também na condução. Quem quiser falar com o Dr. Jimmy Magalhães, Instagram, PSI de psicólogo, né? Psi Jimmy Magalhães. Pode chamar lá, também no YouTube, psicólogo Jimmy Magalhães. Você que é líder, pastor, pai, faça um evento, fala assim, olha, eu não sei fazer, mas leva alguém que saiba, faça um bate-papo com os jovens, faz um encontro com os adolescentes, com pais adolescentes, que eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida e a minha vida para abençoar vocês também. Amém. E ali, tanto no Instagram como no YouTube, as pessoas podem ter um atendimento? Pode mandar mensagem para mim, se você tiver paciência eu vou te responder, falo, ó, eu te vi no movimento e eu tenho certeza que esse movimento aqui, ele abrange vidas, é um trabalho que cuida, que restaura, que Deus tem usado, né, o missionário através dessa emissora para atingir muitas vidas, aonde a gente não consegue chegar, aonde o psicólogo não vai. Tem pessoa que está assistindo que nunca foi numa consulta de psicólogo e hoje está fazendo a sua primeira sessão, gratuita. E às vezes tem um tabu, né? Ah, vou fazer o que no psicólogo? Não sei o que eu vou falar, não sei como é que é e tal. Ou até mesmo ser cristã, né? E aí vem um psicólogo cristão e vem falar com um apresentador pastor, a bênção vai ser grande ainda. Fala, não, acho que é possível sim. E você que está sendo vítima, você que fala assim, olha, isso faz sentido comigo, procura ajuda. Primeiro, não se cala igual Tamar, sabe? Fala, procura o seu líder, o seu pastor, se os seus pais não têm acesso. Eu tenho certeza que tem pessoas capacitadas para te abençoar, para te ajudar. Tá certo. Então, muito obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. Foi um programa especial, um programa incrível. Tenho certeza que falou ao teu coração. Você pode entrar em contato com o pastor, com o psicólogo Jimmy, e ele vai ali atender você. Assim como também eu convido você a estar com a gente no próximo programa, porque o Movimento Jovem ele é feito para você, ele é feito para mudar a sua vida, ele é feito para trazer temas e convidados que possam acrescentar sobre você algo em nome de Jesus. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente e convido você para a semana que vem com mais um MJ Oficial em o nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz, fique com Cristo e até a semana que vem. Poxa, obrigado mesmo.
pela